Olá, estou aqui de novo com uma pessoa muito querida que aceitou esse meu convite meio cara de pau, que eu saio por aí convidando. E nós vamos bater um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que todos e todas que nos acompanham vão gostar. Eu passo a palavra para a Runan Siqueira, que vai se apresentar. Contigo. Então, boa tarde, meu nome é Aruna Siqueira Torres, né? Eu tenho 36 anos, já sou um pouco rodado de busca, né, por um sentido espiritual genuíno, né? Então, eu não tive uma base cristã, assim, no meu desenvolvimento, né? Mas, ao longo do tempo, depois da minha adolescência, eu fui migrando, né? Fui pesquisando, né, pesquisando, e encontrei dentro dos referenciais de espiritualidade a via, né, do cristianismo, porque ela é mais emergente ainda no Brasil, né? É uma das religiões mais assediadas, apesar de eu ter uma base orientalista, Sim, né? Então, espiritualista. Uhum. né? Então, eu fui conhecendo e vi que tinha um fundamento no espiritismo, primeiro, né? No espiritismo que se comunica com alguns princípios que são universais, né? Então, eu fui fazendo a minha busca a partir daí, Que né? lindo isso. E me desenvolvendo. Tu tá há quanto tempo nessa tua busca e há quanto tempo o espiritismo tá na tua vida, Aruna? Então, o espiritismo entrou e saiu da minha vida, né? Porque aí que eu vou explicar isso, como é que eu vou chegar Sim. como é que eu entrei em contato com espíritas progressistas até chegar onde eu estou hoje, Sim. né? Estou pelo Instituto Salto Quântico, né? Que também se desvinculou do espiritismo, né? Do kardecismo 2008, né? Mas esses motivos de separação está tudo conectado com o contexto geral político e social do Brasil, né? E Sim. como que esse contexto social e político contaminou os referenciais de espiritualidade no Brasil, Que né? coisa, né? Então, assim, eu venho de uma afinidade, a minha base espiritual começou com os estudos do budismo, a Sim. princípio o budismo japonês, né, da escola Tendai, com a linhagem de Nichiren, né? Frequentei uma instituição por mais de 20 Eu anos tenho uma aqui no amiga Brasil, que é né? praticante Nichiren. Então, aí, por mais de 20 anos, que a minha família já também tinha migrado do cristianismo, do catolicismo, para essa religião, né, para uma instituição que apresentava parcialmente essa espiritualidade, né, e eu fui pesquisando por conta própria, porque a instituição que eu ficava também não apresentava uma base muito abrangente da filosofia budista, tanto no Japão, e quanto o budismo raiz, né, que surgiu na Índia, né? Então, eu fui pesquisando por conta, né, até sair dessa instituição em 2004, e comecei a buscar os pontos de espiritualidade que eu tinha a necessidade de saber, a questão do reencarnacionismo, né, que o budismo também apresentava, mas de uma forma De uma forma diferente. uma forma muito sideral, né? Vamos dizer assim, não era É. nem global e nem humana, é muito sideral, Sim. né? Então, depois de ler vários sutras, várias linhagens, mas como é que isso eu vou trazer essa bagagem para a minha realidade social? Como o Brasil, né? Então, fui pesquisando e, então, acabei acessando os estudos do kardecismo, né? Do espiritismo kardecista, primeiro pela via do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu tinha um conflito enorme com o cristianismo, porque o Sim. cristianismo é uma é uma ferramenta de opressão colonial ainda há séculos aqui no Brasil, né? Foi usado como Sim. instrumento religioso de opressão e de genocídio. E o Né? neopentecostalismo Então, agora também continua, né? continua, né? Então, eu tive
uma experiência de opressão por parte da religião, que se reivindica como cristã na escola, porque eu já tinha a minha identidade de gênero, né? Eu sou transgênero masculino, né? Havia um conflito com essa realidade na minha vida escolar, do cristianismo sendo exposto como doutrinação da ideologia de gênero, que eles dizem que os LGBT praticam, na verdade são eles que praticam porque eles impõem o referencial de que só existe um padrão de ser homem e mulher. Então, quando vai ter uma criança intersexo na escola, quando tem uma criança transgênero na escola, eles não assimilam, eles oprimem, eles querem castrar e formatar, isso usando o pretexto da religião na Bíblia. E nem sempre essa doutrinação que eles fazem de alienação e de preconceito está fundamentado nos ensinos cristãos. Então, por muitas décadas, depois que eu saí do colegial, eu já estava carregado de um ranço muito forte do que eles chamavam de cristianismo, né? E fui buscando, porque eu queria conectar a minha realidade de afinidade espiritual com a realidade que eu estava vivendo. Claro. Aí eu percebi, o cristianismo, os ensinos de Jesus são a realidade espiritual mais assediada do mundo. Não era só aqui no Brasil que foi usado como instrumento de agressão, de violência, né? Então, aí no espiritismo, no kardecismo, né? O espiritismo kardecista, eu fui achando os pontos que conectavam com essa minha realidade. Foi a partir de mais ou menos 2013, quando eu saí da faculdade, que eu acabei entrando na Unifesp, fiz um tempo Ciências Sociais, aí mudei para Filosofia, mas eu não concluí o curso na Unifesp, aqui em São Paulo. Né? Mas depois que eu saí, eu fui procurando meios de me ajustar à minha realidade, né? A minha questão pessoal de transgênero, estou fazendo a minha transição, né? E buscando um eixo de reconciliação, de integração com a minha fé. Sim, né? Então, te tornar um ser integral, espírito, corpo, né? Isso. Aí eu fui buscando nos estudos do kardecismo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, mas eu não encontrei um ambiente coeso para esses estudos. Aí é que entra o ponto, porque eu encontrei um ambiente extremamente reacionário, conservador, antiprogressista e altamente preconceituoso, como se evidenciou a partir de 2016 para cá. Então, eu descartei o ambiente, o movimento espírita kardecista, né? E buscando um pouco o que eu tinha desconfiado de Chico Xavier na minha infância, porque a minha família falava muito mal, né? Chico Xavier não tinha envolvimento com o espiritismo e falava mal, porque achavam que ele era um gay, falavam que ele era um charlatão, me mostraram aquela revista espírita lá, o Cruzeiro, falando que as manifestações de ectoplasmia eram falsas. E eu fiquei desconfiada daquilo. Quando eu era criança, ainda estava no ensino fundamental, falei, será? Será? Aí eu ficava assistindo um pouco que passava na manchete, no programa do Pinga Fogo, passava alguns recortes dessas gravações antigas. Sim. Eu ficava desconfiada. Não, o cara é extremamente inteligente, não é um analfabeto, como estão falando para mim. Esse cara está falando coisas assim que são, né? Fala um português correto, que eu não tinha, né? Nem na minha convivência familiar, nem na escola, né? Então, estava desconfiado com as informações que traziam a respeito de Chico Xavier e o que foi a minha primeira impressão com ele foi totalmente diversa do que falava. Eu acabei gostando dele, mas eu não conseguia assimilar, assim, por que eu tinha gostado dele, as noções de espiritualidade que ele tinha apresentado, pontos universalistas, não só resumindo com o que era o referencial de cristianismo vigente. Aí foi daí que eu comecei aquela sementinha da desconfiança do que estavam dizendo, foi o meu aval de discernimento ao longo da vida, pareando esses estudos da espiritualidade em geral, né? Mas 2013 até 2015, os meus estudos sobre o espiritismo kardecista teve duas balizas. O que é o ensino ali, o que estava registrado naquele estudo científico, e como que as pessoas repercutiam aquilo no próprio comportamento, e foi aí uma noção que
não se encaixava a teoria com a prática. Não se encaixava a teoria com a prática. É. Né? Aí... Parece que o quebra-cabeça, tu estava montando um quebra-cabeça. E parece que algumas peças ali não estavam se encaixando, né? Primeiro que falavam do cristianismo, que se fala do cristianismo no espiritismo kardecista, já tem uma outra ideia do que está posto na sociedade, o que está consolidado na sociedade, e o comportamento geral das pessoas que se reivindicam como espíritas, eu percebi que era um movimento mais igrejeiro, sim, do que sim. uma proposta desses ensinos se tornar uma elite, né? Tem muita gente que se reivindica como a elite dos ensinos cristãos aqui no Brasil, mas não são, né? São uma classe, são pessoas classistas, geralmente, preconceituosas, sim. Tem preconceitos embutidos aí de hierarquia social e de colonialidades, assim, extremamente desagradáveis. Extremamente desagradáveis. Teve um lance, eu acho que foi semana passada ou semana retrasada, que tu me marcou numa publicação a respeito do racismo, né, que aparece, realmente aparece na obra do Kardec, por causa de toda a contextualização. Acho que a gente tem que voltar lá, século XIX e tal. O problema é que muitos espíritas se agarram àquelas coisas escritas do século XIX e não admitem que a gente questione. Esse é o problema do movimento conservador, né? Espíritas do movimento espírita conservador. Eles não admitem que se questione nada. Não admitem que se faça uma contextualização. Esse é o drama. Aí que aconteceu o racha, sabe? Então, é por conta dessa... Eu marquei porque aquilo é chocante, eu li os trechos que foram apresentados lá, eu já tinha acompanhado um pouco dessas obras, eu achei assim, extremamente monstruoso. Como é que, né, apesar de ser uma visão daquela época, né, eu sempre tive, por exemplo, eu li Monteiro Lobato e vi que também era um cara que apresentava vários pontos de racismo na obra dele, que tem que ser criticado com muita ênfase, não pode ser usado aquilo ali, não pode se tratar pessoas que fazem trabalho doméstico, se forem negras, como uma Anastácia da vida, né? Então, assim, aquelas obras, aquela obra de Kardec, eu tinha entrado em contato depois antes de acessar aquele vídeo de te marcar, eu tinha uns anos atrás, em 2015 ainda, antes de 2016, eu tinha acessado um grupo que estudava o livro Revolução Espírita, né? Onde o autor do livro... Qual é o autor do livro, Aruna? Qual é? Tu lembra? É do livro bem conhecido, é Revolução Espírita. Ele é um livro até meio que polêmico, porque ele questiona, o autor questiona se houve adulterações na obra de Kardec. Tá. Sim. Sim. Porque muitos pontos do que aparece naqueles trechos do que foi apresentado no vídeo que eu te marquei, eles estão diretamente contra a várias noções que Kardec registrou no Livro dos Espíritos. Então, existem muitas contradições. Existem muitas contradições. Talvez aquilo pode ter sido compilado ao longo do tempo e ter sido distorcido para se afirmar noções eurocêntricas e preconceituosas da época. Até porque o Obras Póstumas, ele foi publicado depois que ele já tinha desencarnado, né? Exatamente. Então... Esse é o ponto do autor do livro do Revolução Espírita, que ele desconfia que houve adulterações, porque tem pontos ali que tá contradizendo a natureza do discurso de Kardec em outras obras que ele escreveu de próprio punho. Então, eu fico desconfiado. Será que houve? É possível que tenha acontecido isso. Assim como a Federação Espírita Brasileira deturpou ou editou várias psicografias de Chico Xavier e de Emmanuel, porque tinha noções, Emmanuel principalmente, né? Tinha noções muito progressistas para aquela época. Por exemplo, falar do divórcio, falar da homossexualidade, falar de todos os pontos que hoje essa ala conservadora do espiritismo condena.
Sim. Ainda que de forma dissimulada e velada, mais condena, porque a gente quando convive... Nem tão dissimulada, né, Aruna? Nem tão dissimulada, eles dissimulada, né? Eles estão botando as manguinhas, arregaçando as manguinhas, botando as garrinhas de fora. De fora, esse movimento aí de ficar agora, que essa aderência também de publicar coisas falsas e coisas assim, deliradas sobre a esquerda. E essa adesão ao bolsonarismo, né? Muito grave, porque não é exatamente só o bolsonarismo. O que está na raiz do bolsonarismo? O fascismo, né? Consolidado o fascismo, né? É uma coisa que a gente já tinha toda uma preocupação aí, se a gente tinha conseguido eliminar isso em 20 anos de golpe militar e realmente voltou à tona de uma forma pior, né? Então, mais ou menos por volta de 2016, eu saí da instituição que eu estava pesquisando, acabei adquirindo o livro Vinha de Luz. O Vinha de Luz me deu, assim... foi realmente uma luz de discernimento. Praticamente o livro me foi dizendo assim, sai do movimento espírita kardecista, sai. Porque ali está tudo falando, tudo que eu tinha visto e não conseguia dar uma síntese do meu raciocínio para entender o que estava acontecendo naquele ambiente conservador e reacionário, foi aqui em São Paulo, né? Então, o Vinha de Luz que eu acabei comprando no sebo lá da própria instituição, acabou me dando um divisor de água, sai. Então, eu já estava, o Vinha de Luz, fui procurando outras coisas, assim que eu saí da faculdade, acabei achando o Instituto Salto Quântico do Benjamin. E do Benjamin, né, que hoje é uma instituição signatária da ONU, né, pelo ECOSOC, ele também tinha... Eu fiquei assim maratonando, a primeira vez que eu entrei em contato com o salto quântico, eu maratonei quase 5 horas seguidas, sabe, assim, extremamente focado no discurso dele, na linha de raciocínio, e estava totalmente de acordo com o que eu tinha visto na obra Vinha de Luz, né? Não tinha, assim, desvinculado dos princípios universais do espiritismo, mas esclarecia de uma forma muito ampla a noção de espiritualidade geral, e não de espiritismo como doutrina, né? E esclarecendo os pontos que eu tinha dúvida, que eu tinha mágoas em relação ao cristianismo, ali praticamente assim, o Vinha de Luz me encaminhou praticamente para o salto quântico, porque ele tinha uma noção muito atualizada das duas coisas, mas de uma forma que os conservadores espíritas não aceitam, ficaram para trás, ficaram atrasados, né? E de uma forma que esclareceu o sentido verdadeiro da espiritualidade cristã, que eu não tinha acesso antes e que tá realmente oculto da cultura brasileira, né? Então, eu vi o vídeo dele esclarecendo por que tinha se desvinculado do movimento espírita. Então, um ponto aqui é um ponto que eu já estou adiantando, porque comunica com tudo isso que eu acabei falando, né? Sim. Essa cultura conservadora, reacionária e atrasada, atrasada assim no sentido, eu estou pesando a mão aqui, porque... Não, eu acho que tu tem toda a razão. Tudo que se fala, por exemplo, nos 4 evangelhos clássicos de Jesus acerca do fermento dos fariseus, é tudo que está impregnado nas religiões, aqui nessa cultura do espiritismo também, mas em todo aquilo que a bancada evangélica fomenta. Então, praticamente, 2016 a 2018, foi o processo de levante, é como se o Brasil tivesse sido governado por um sinédrio de fariseus. Né? Então, é perturbador até. É perturbador. Porque se a gente vai ver o comportamento das pessoas que perseguiram e condenaram Jesus, perseguiram e condenaram as pessoas a quem ele concedeu as bem-aventuranças, a gente vê que é praticamente uma coesão do fascismo daquela época, que não está muito diferente do que as bandeiras do fascismo da extrema-direita defende hoje. Exatamente. Eu não vejo diferença nenhuma. Perseguir pobre, perseguir pessoas doentes, perseguir e discriminar pessoas doentes, perseguir pessoas que são profissionais do sexo. Usar o poder para
espalhar ódios, né? E dividir as Isso. pessoas. O discurso de ódio sendo fomentado como uma liberdade de expressão é outra deturpação do que se tem como que a gente tem o Estado de Direito acerca, né, de proteger o direito à liberdade de expressão. Eles querem naturalizar que o discurso de ódio também é liberdade de expressão. Isso está errado. Exatamente. Né? Então, assim, praticamente... Esse negacionismo, né? O negacionismo geral, assim, completo. Tudo que foi sempre tido como o lado correto, o lado ético, eles estão deturpando, eles estão dizendo, não, isso não é correto, isso não é ético. O Exatamente. ético é o não ético. Meu Deus do céu. Escrito no capítulo 23 de Mateus, né? Quando Jesus acusa publicamente os fariseus, falando que eles não entram pela porta da ciência e impedem que outras pessoas entrem. É isso que hoje o espiritismo kardecista, que se reivindica, muitas pessoas se reivindicam como a elite do cristianismo, está fazendo a mesma coisa. Ele sabe que os discursos são anticientíficos dessa ala bolsonarista, fascista, né? E mesmo assim são cúmplices, eles não têm vergonha de se sentirem cúmplices de proteger isso. Isso é extremamente grave para o progresso, para o desenvolvimento social do país, porque vai acabar criando uma lacuna para as novas gerações que hoje já têm uma dificuldade de se assimilar o apreço pela educação. Imagina sobre tutela de pessoas adultas que também têm uma forma cínica de lidar com a educação. Só é ciência agora o que me convém. Uma forma cínica de lidar com tudo. Com tudo. Eles são absolutamente cínicos em todas as áreas, né, Aruna? Esse é o sentimento que eu consigo captar. Cinismo, mas assim, um cinismo perverso, assim, um cinismo muito perverso. Me conta que eu estou super curiosa, como é que tu encontrou o movimento de espíritas progressistas nessa tua cronologia? Então, foi ao longo da minha separação da instituição, né? Foi entre 2014 e 2015, eu saí da Casa do Consolador de São Paulo, né? Que apresentava um pouco do material do kardecismo, mas se reivindicam como uma instituição, trabalho de espiritualidade universalista, tem um pouco de tudo, né? Mas ali ficou claro que era um ambiente que só reciclou o fascismo às custas desses conhecimentos espirituais mais gerais, né? Então, o meu contato foi a partir daí, entre 2016, entre 2014 a 2015, eu estava entrando em contato com pessoas que também se desvincularam, e aí eu acessei grupos no Facebook para pesquisar o que eles estavam falando, né? E tinha muita aderência. Aí eu acabei entrando também no grupo acessando o grupo do Pedagogia Espírita, também tem um movimento de progressistas dentro dela. Eles estão publicando textos, combatendo essas noções que a FEB estava endossando, de ideologia de gênero que é falsa, que eles acusam, né, no movimento LGBT, o que eles fazem de forma pior. Meu Deus. Né? Chega da vergonha. É um movimento que tentou esclarecer vários pontos errados que o movimento a reboque da FEB estava endossando, só que praticamente eu acho que eles foram soterrados, tanto é que eu não tem muita... O grupo não tem muita visibilidade, era mais assim, a título de estar me mantendo informado sobre o que eles estavam falando, né? E acabei conseguindo várias amizades, várias também acessam o seu canal, né? Acabei encontrando o jornalista Maurício Santini, ele também tentou formar um simpósio aqui em São Paulo sobre espiritualidade progressista, né? Com várias pessoas que estavam de uma forma emergente, né? Tentando desvincular as noções espirituais do bolsonarismo e do fascismo, que na verdade isso daí deveria estar acontecendo, né? Sim. Essa linha de frente combativa, a combativa, assim, a favor do bem,
deveria estar acontecendo. Então, assim, tinha várias pessoas, assim, de espiritualidades gerais, tanto do budismo, da Umbanda, dispostas a participar de um simpósio nesse sentido. Olha que né? lindo. Tinha em voga até o pastor Henrique Vieira. Ah, A é um gente querido. tinha como uma indicação para tentar, mas aí não deu. O fascismo recrudesceu de 2016 a 2018 de uma forma tão grave que não deu para juntar essas pessoas. E eu fiquei, e eu fui aumentando. Quando eu vi que não tinha, porque o pessoal estava com medo mesmo, muita gente estava com medo e com razão, não era Sim. covardia, era um medo com razão, muita coisa aconteceu, eu fiquei mais fixado no Instituto Salto Quântico do Benjamin. Até que em 2018, antes do Bolsonaro ganhar as eleições, o instituto dele acabou sendo alçado ao status do Conselho Econômico e Social da ONU, como a primeira, acho que é a instituição brasileira que está melhor representando não só as noções espirituais do cristianismo de uma forma atualizada, coerente com o sentido verdadeiro dos ensinos de Jesus que foram deixados de lado, né? Na nossa cultura que se reivindica como cristã, mas é farisaica. Né? Então, não deixa de apresentar as noções espiritualistas de uma forma assim muito mais ampla do que o kardecismo por aí tem tido como é o ápice, né? Mas não é. E ele está fazendo um excelente trabalho. Acho que por mérito ele alcançou a ONU. Ele foi convidado, né? Então, uma instituição brasileira que assim está assim é uma das poucas coisas no Brasil que tem tido o mérito de ter um respeito digno de representatividade lá fora, esclarecendo as duas hoje que essas duas noções de uma forma muito mais ampla para o mundo inteiro, né? Então, na verdade, assim, a minha cronologia só ampliou. Eu consegui acessar os locais certos e agora eu estou fixado, né, me sinto, assim, mais seguro com a instituição do salto quântico, porque me esclarece coisas que o kardecismo conservador não esclarecia e agora eles estão recusando, né? Por exemplo, tem a fala do Livro dos Espíritos acerca do aborto, né? Em que tem duas perguntas lá que feita pelos foi lançada, né, para os espíritos responder, e eles não são contra a diretriz do aborto no sentido de medida pública, para proteger a vida da mãe, que é o que a gente reivindica. Tem várias coisas lá que são progressistas no Livro dos Espíritos que os espíritas conservadores recusam. Exatamente, porque quando a mentalidade ela é conservadora, a interpretação que vai ser dada do que está escrito é a interpretação conservadora. Eles não vão tentar esmiuçar isso, eles não vão nem questionar, sabe? E ficam bravos ainda, ficam zangados e nos xingam quando a gente faz um estudo que questiona, né? Não só um estudo, é quando a gente denuncia mesmo que eles estão querendo justificar racismo às custas daquelas noções lá. Por favor. E outra coisa, né, Aruna? Uma das coisas mais que Kardec deixou assim clara em toda a obra dele, tá? Que ele não queria que se tornasse uma doutrina dogmática. Ele não queria isso. Ele não queria dogmas nenhum. Ele não queria. E quando tu pega um livro e tu não pode questionar, e tu não pode fazer um estudo contextualizando, tu não pode... ali tu já instalou o dogma, né? Quando tu não pode mexer na obra porque a obra é sagrada, esse é o dogma, pronto. A obra do Espiritismo não é uma obra sagrada. Uma obra feita por homens, encarnados e desencarnados, seres humanos, né? Então, foi uma tentativa de ter feito um estudo científico daquilo. Claro, foi um baita trabalho que eles fizeram com poucas condições técnicas, né? Eram as condições da época. E, enfim, tirando o fato que Kardec não era médium. Não era médium, e ele era cercado por um mundo acadêmico. Imagina a maneira como ele foi recebido. Ele foi recebido como um místico, entende? Ele não foi
recebido como alguém que estava pesquisando. Então, eu consigo entender muito, eu consigo fazer esse movimento de contextualização. E a gente fazendo esse movimento, a gente arranja inimigos dentro do movimento conservador. Ficam tiririca com a gente, ficam assim, sabe? Não podem, não dá para mexer. É assim, é proibido mexer, porque é uma coisa sagrada. Esse é o problema. Exatamente, mas é um movimento que é o correto. Sempre que eles quiserem fomentar um proselitismo acerca de querer legitimar essas noções do fascismo e da seita bolsonarista que daí, tem que ser combatido, porque é um combate a favor do bem. É o que a gente está fazendo. Não se pode deixar mais eles terem, como fala assim, a gente não pode ser tolerante com a intolerância. Exatamente. Porque aí o intolerante, ele vai se sentir no direito de ter a liberdade de apagar a expressão. Exatamente, a liberdade de expressão de te agredir, né? E eles reivindicam essa liberdade. Eles reivindicam, não, eu tenho a liberdade de expressão e eu vou usar. Daí eles agridem as pessoas usando essa bandeira. Né? E a gente volta para aquele ponto, porque eles estão esquecendo que as noções que eles fomentam prejudicam a vida do próximo. E qualquer, vamos dizer, ainda que o espiritismo kardecista não tenha sido uma doutrina espiritual, qualquer senso de espiritualidade milenar fomenta o quê? Aquilo que beneficia a vida dos seres, e não a condenação dos seres. Condenação da diferença, porque a diversidade existe. Por favor. Jesus não a negou, conviveu com essa diversidade que está sendo recusada hoje, 20 séculos depois. Como é que uma pessoa que se diz espírita, kardecista, que tem o conhecimento da leitura do material de Kardec, acaba retrocedendo essas noções? É inacreditável. Uma amiga minha disse uma coisa que eu achei sensacional. Ela disse assim, tu não tem a impressão que estão reencarnando agora espíritos que ficaram presos na Idade Média? Eu tenho, eu já pensei nisso, entende? Parece que uma leva de espíritos que estavam lá na Idade Média, naquele clima da Idade Média, parece que estão vindo assim em massa e reencarnando agora, mas eles estavam tão presos lá que eles ainda não conseguiram se adaptar. Eles estão ligados ainda naquela mesma vibração, daquele atraso. Parece uma coisa engraçada, a gente riu que se matou. Eu ri que me matei, porque ela falando aquilo foi muito engraçado, eu já tinha pensado nisso. Mas se a gente parar de uma forma bem racional e pensar, isso tem uma possibilidade grande de estar acontecendo. Isso tem possibilidade de ser para as pessoas mas também tem uma segunda coisa, o assédio espiritual de espíritos dessa época que estão aqui, exatamente. Estão assediando também uma massa que não tinha um padrão, que não tem uma disposição a progredir com uma certa facilidade. Então, praticamente, são mais assediados. E onde que eu vejo esse perfil que é mais assediado? Não só por forças espirituais da desagregação, né? Pessoas que têm vamos dizer assim, na nossa cultura brasileira, existem muitas pessoas adultas hoje, até hoje, acima de faixas etárias, assim, acima de 50 anos, que estudaram pelo sistema de cabresto, sistema de adestramento. Porque muita gente fala assim, na minha época da ditadura, não tinha educação de qualidade. Meu Deus! Mas aí, você vai perguntar para essa pessoa o que ela entende de arte, o que ela entende de sociedade, o que ela entende de geopolítica, o que ela entende de filosofia. A pessoa não entende nada, é praticamente uma pessoa que só aprendeu a ler e escrever. Exatamente. Entendeu? Quase um analfabeto funcional. Não, horrível, horrível. Então, se a gente for ver estatisticamente qual é o perfil dessa geração de 50 anos que se diz que foi bem educada na ditadura militar, qual é o hábito de leitura dessas pessoas? Quantos livros elas leem por ano? Não tem hábito de leitura, não tem hábito de erudição mínima. São pessoas que têm um certo... uma repulsa pela educação.
Pela noção cultura, pela cultura. Pela cultura, porque a cultura é uma coisa ampla. A cultura, ela está em vários segmentos da sociedade. E essas pessoas, elas cresceram na frente de uma televisão. Na frente da televisão. Na frente de uma televisão, recebendo aquela carga de uma Globo, de uma... Entende? Com todo aquele poder de sugar mesmo que a pessoa tem de melhor. É como se fosse um aparelho. Põe aqui o aparelho e suga o que a pessoa tem de mais verdadeiro, né? A televisão, ela suga, homogeneiza, liquida. E essa geração ficou ali. Eu passei a minha adolescência na época da ditadura. Tu sabe o que é tu não saber o que acontece? Tu não saber o que acontece, porque as coisas são tão censuradas e tolhidas e te dadas assim de um jeito, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Ou a gente encarava e ia para grupos, né, que seriam perseguidos, seriam de bater mesmo, né, seriam agredidos pela polícia, ou tu ficava sem saber o que acontece no país, sem saber a verdade. Era um troço, assim, inacreditável. Inacreditável. Essa é a herança. Essas pessoas que dizem, como era bom na ditadura, a ignorância, às vezes, ela é um bem, né, para muitas pessoas. Por quê? Tu não sabe o que está acontecendo, tu não sabe se tem violência, se tem crime, porque eles matavam as pessoas tudo antes de ir para julgamento. Tu não sabe de nada, então, para ti, aquela pintura daquele cenário, basta. É muito triste. São as pessoas da minha geração. É uma zona de conforto perigosa que eu acho que isso já foi o cultivo do fascismo que se eclodiu hoje. Que se eclodiu, na verdade, na época do Collor, né? Porque eu assisti toda aquela parafernália, eu perguntava, eu era criança ainda, tinha quase que 10 anos na época, eu perguntava por que a pessoa está falando, tá tanto com medo do Lula? Aí quando aconteceu, o que aconteceu? O cara fazer tudo que ele falou que o Lula ia fazer. A poupança das pessoas. Pegou a poupança das pessoas. Pensa. Entendeu? Aí eu falava, vó, ele não falou que era o Lula que ia fazer isso? Aí minha avó ficava meio assim, isso não é para você saber, isso não é para criança saber. Eu pegava, tirava do desenho para ficar vendo essas coisas. Porque eu via a figura do Lula, gente, o pessoal tá com medo desse cara. Eu ficava olhando a aparência do Lula, tudo que falavam da aparência do Lula, a mesma coisa que falavam do Chico Xavier. Tinha um ponto que depois, quando eu saí do colegial, eu entendi. Olha, o preconceito contra pessoas que não tiveram acesso à educação e que chegam a ter uma bagagem de conhecimento maior do que as pessoas que tiveram privilégio de estudar, né? É isso. Fui uma pessoa mais ou menos nessa realidade na minha família. A minha família veio também de uma situação mais ou menos parecida, porque é uma vida bem difícil também aqui no Franco da Rocha, e o manicômio do Juqueri alimentou muita gente pobre, egressa da miséria da ditadura, né? E a gente passou um pouco por isso também, situação de indigência, né? Então, meus pais, eles até conseguiram acessar por esforço algum grau de educação, mas depois a televisão achatou eles. Soterrou, né? E eu não, né? Eu ficava... Tudo que eu não tive na escola pública, aqui na periferia que eu moro, do Monte Verde, eu tive pela TV Cultura, quando ainda era TV Cultura, né? Então, não era só o telecurso, era aquela programação do vestibulando, o meu professor, né? Tinha os experimentos, tinha o Bikman, tinham coisas voltadas à educação de excelência. Eu falava, mano, eu queria que a minha vida educacional fosse assim. Eu tinha um medo terrível de ficar para trás quando eu chegasse no colegial, ficar para trás sem saber algumas coisas. De fato, aconteceu, né? Eu tive dificuldades porque não tinha. Eram professores assim que vinham para a sala de aula fazer culto evangélico. Ai, meu Deus. A maioria das vezes eram professores tapados, que foram colocados por cargo de confiança, não sabiam ministrar aquela matéria, né?
Então, falavam várias ignorâncias. Eu tive professor de história na 6ª série falando que dinossauro não existiu, que era uma invenção do demônio. Que nós fomos dominados, assim, pela Globo. Agora a Globo meio que tá em segundo plano, né? Mas agora entrou a Record com toda essa carga neopentecostal que não muda nada. Então, continua o mesmo domínio. Porque tem uma geração mais recente, a geração agora desses adolescentes que escaparam disso. Né? Os adolescentes de agora estão na internet, estão usando a internet como a minha geração usava a TV. A gente não sabe ainda o resultado disso, né? Pode ser, não dá para dizer assim, isso vai ser melhor, isso não vai ser melhor. Não se sabe, porque na internet é que apareceu a mamadeira de piroca. Então. Né? Na internet que apareceram todas essas barbaridades. E a internet que está aparecendo o movimento terraplanista. Terraplanista. Que tem um acesso os contra-vacinas. Pensa! Não dá, porque essa geração é mais a influência da geração antiga, essa que diz ter sido educada na ditadura militar, está usando a internet, o WhatsApp, para propagar conhecimento que já foram debelados. Isso é extremamente grave. E as pessoas não estão tendo vergonha de serem mentirosas. Dizem que tem conhecimento sobre alguma coisa. Um parente meu que mora lá na Alemanha, ele fez isso, não sei o quê. A pessoa não tem parente nem nada, que ela fala para coisa da cabeça dela, quer delirar, que não sei o quê. Que o Bolsonaro acertou em ter impedido a vacina aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que tristeza. Cara, olha, eu não sei. Vai ser uma situação, vai trazer uma consequência extremamente grave, porque é duas coisas que entrou na contramão. O acesso à tecnologia, junto com um mau caráter excessivo de uma população que tem a mentalidade de 5 séculos atrás, no mínimo. Não tem como. Nós estamos vivendo assim um momento ímpar. Tem o lado horroroso, mas tem o lado maravilhoso, que precisou acontecer tudo isso para uma quantidade enorme de espíritas sair também da zona de conforto e começar a lutar. Precisou nós entrarmos dentro do poço e ficar lá sentado no fundo do poço, para que muitos espíritas, muitos grupos, tu precisa ver que coisa legal a quantidade de coletivos, de grupos de estudo que estão surgindo. Eu faço parte do CEJUS, né, que é o coletivo de espiritismo e justiça, coletivo de estudos, espiritismo e justiça social. E tem vários coletivos, né, que surgiram praticamente há 2, 3 anos. Parece que aconteceu assim um boom, tudo começou a acontecer junto. Canais, e no Facebook mesmo tem grupos, eu acho que eu participo de uns 5 grupos de espíritas progressistas. Então, é o horror e é a salvação que estão acontecendo juntos, né? A gente fica nessa perplexidade com tudo isso, mas também tem tanta coisa bacana. E quanta gente legal a gente começa a conhecer agora, né? Sim. Por causa também, e a internet, né? Que é essa ferramenta, e infelizmente ela é uma ferramenta que pode ser usada para o horror e nós estamos usando para construção, né? Então, esse é o ponto. O alcance do engajamento, na verdade. Eu acho que todas as pessoas que têm uma noção como a gente, que está procurando uma forma de esclarecer a sociedade, deveria... tipo assim, eu estou fazendo até uma autocrítica para mim. Eu não consigo ter um empenho de compartilhamento de informação como meu pai e minha mãe compartilham e recebem as informações falsas, porque essas pessoas que compartilham, estão acomodadas com o fascismo, eles têm um empenho disciplinado de ficar compartilhando diariamente aquilo.
Porque não tem praticamente filtro. assim, Eles não têm filtro, né? Um fanatismo de seita, de querer fazer proselitismo assim de forma visceral e agressiva. E a gente não está tendo essa velocidade de contraponto. Isso é uma crítica geral, não é só para as pessoas que se reivindicam espíritas progressistas, mas para todas as pessoas que ateus esclarecidos, que estão vendo, né, que a religião está sendo ainda o ponto, para assim, um eixo de movimento de coesão ainda social muito forte aqui no Brasil, né? Sim. Então não tem como a gente falar que a gente tem que excluir um pouco o assunto religioso. O assunto religioso chegou pelo trabalho de base, o contato presencial. Aqui na minha periferia é uma igrejinha a cada esquina. Nós precisamos falar. É bar e igreja, as duas coisas. E farmácia. Né? Então, é nesse contato presencial das pessoas que não tiveram acesso à educação, vão ter onde essa fonte de informação? Através de um cara que se reivindica como cara que é o profeta, que é o pastor, doutrinador, né? Para dizer aquilo que a pessoa não consegue assimilar pela televisão e nem pela o que ele não teve acesso na educação. Então, a gente tem que descer um pouco do pedestal também do elitismo. Muitos amigos meus que são de uma certa forma progressista, não importa como falar, a ferramenta que essa pessoa exerça, seja na academia, no espiritismo, nas artes. O pessoal tá, na hora que a gente vai conversar, como a gente está conversando aqui, que é por conta da pandemia, a gente vê, olha, a ferramenta que a gente não utilizou de uma forma tão engajada antes, era isso que deveria estar acontecendo agora. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que se esforçar para... A gente está um pouco retardatário. A gente é progressista e a gente está retardatário em relação a eles, que eles estão mais, assim... o que eu gosto... Que teve naquele documentário sobre documentário na Netflix falando do dilema das redes sociais. É verdade. Como vai fazer o contraponto depois de ter fomentado que o que é verdade é o que eu gosto? Criou-se essa cultura nefasta, porque o que as pessoas gostam é o quê? A violência, o preconceito, o conforto de exercer a liberdade do egoísmo e as suas variantes, que alimentam o fascismo. E como que a gente vai combater o egoísmo agora? Que agora ele virou esse grande bolo, esse bolo... Nós estamos correndo atrás do prejuízo, né? Estamos correndo. A gente tem que fazer um esforço agora de grupo de família, de WhatsApp, ir lá lançando e bombardear de informação, perguntar para essas pessoas, ligar para essas pessoas, fazer o contraponto. Não sei o quê. Não, mas isso está errado. Você gostaria que fizesse isso que você está falando, que fizesse com você? Né? Acho que vai ter que ter. Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos ter que encarar que é um trabalho para muito tempo e que não é um trabalho para poucas pessoas, é um trabalho para muitas pessoas. Nós vamos ter que botar na prática aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém e seguir em frente. Porque a teoria a gente tem. Nós estamos embasados, nós temos essa teoria, nós precisamos apenas colocar isso em prática, né? E alcançar as pessoas, tocar os corações das pessoas. Eu acho que é por aí. Tocar, sabe? Tocar os corações, nem que seja, Aruna, de um jeito, às vezes, meio que na chapuletada, sabe? Porque, às vezes, eu já notei isso, às vezes eu faço uns vídeos aqui no meu canal que eu tô um pouquinho mais dura, que eu dou, às vezes, umas alfinetadas, tu sabe que dá uns efeitos interessantes. Muita gente sai, desconecta, bloqueia, mas, em compensação, entram pessoas que estão mais... Dá uns efeitos interessantes, uns comentários interessantes. Eu penso, olha, tá vendo? A gente, às vezes, precisa utilizar mesmo algumas ferramentas mais contundentes. E alguma linguagem, às vezes, um pouco mais contundente. Entende? A gente precisa... É uma coisa... Esse é o ponto, porque lembra do programa... A gente só tem que saber dosar.
Provocações. Amava aquele programa. Amava. Então, porque é uma coisa assim, quando a gente entra o fascismo e a alienação, ele é uma condição mental em que ele está confortável com as verdades que são convenientes ao próprio egoísmo. E quando essas pessoas são provocadas diretamente a raciocinar, é aí que entra uma ebulição. Aquela pessoa vai ficar desconfortável, mas a provocação vai provocar o quê? Lucidez, discernimento. Exatamente. Pode até haver um estremecimento ali daqui a pouco, mas o resultado acaba sendo positivo, sabe? Porque uma rede social, tu tá ali às vezes numa discussão, tem ali um olhando, outro lendo, outro acessando, a coisa... E eu acho que é por aí, sabe? Essa conversa que nós estamos tendo, Aruna, daqui a pouco tu podia ter pensado assim, mas aquela mulher lá me convidando, nem sei quem ela é, tô cansado, não quero, né? Podia ter sido. Eu amei quando eu te convidei, tu disse que sim. Pensei, meu Deus, que delícia, coisa boa. Mas tu podia ter dito assim, não tô afim. Não quero, não vou. Olha a chance que tu ia perder de dizer tudo isso que tu disse e outras pessoas vão ouvir isso, né? Então, pode parecer pouco, entende? Mas o trabalho de formiga é assim. O trabalho de formiguinha é assim. É cada vez uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e a gente vai. Quando um tá meio cansado, o outro vai e empurra, e assim a gente continua. Com Querido, certeza. acho amei. Que esse é o conceito. Quem vê o seu canal vai ver que a gente está dialogando coisas que pessoas têm medo de conversar nos seus ambientes. Eu também tenho essa situação de estar num ambiente familiar que meu pai é militar, ele tem ideias reacionárias, ele é bolsonarista, Sim. Né? Mas ele tem medo de conversar comigo como eu estou conversando com você, porque eu não tenho medo de ser provocado, eu estou aberto. Sim. Eles têm medo, eu percebi que isso é um padrão geral. Ele tem insegurança, né? Né? Então, é o que outras pessoas que podem estar acessando isso daí, que se estiver na ala espírita, kardecista, sufocado pela atmosfera conservadora que a gente viu aí, pode ter uma coragem maior. Exatamente. De provocar pelo bem, porque o bem também é um meio hábil para a gente conseguir alcançar um saculejo, né? Na cabeça o movimento de espíritas progressistas, ele veio justamente para sacudir. Algumas coisas podem até sair do lugar, algumas coisas podem cair, mas uma sacudida areja, uma sacudida tira toda essa coisa, sabe, que já está cheirando mofo, cristalizada. Então, a sacudida, ela aparentemente pode parecer, ai meu Deus, isso não é o que eu queria, mas a sacudida vai mexer com coisas muito profundas. E o resultado pode ser um resultado muito interessante. Eu acho que nós estamos... Todo segmento progressista da sociedade, independente de qual seja, espiritualista ou não, deveria fazer isso. A gente está nesse momento. Eu te agradeço demais, Aruna, de coração. Adorei te conhecer. Um beijo. E quem sabe a gente volta a se falar de novo, porque quem sabe eu faço aí um capítulo 2 dessas conversas que eu estou tendo, porque eu tenho uma lista imensa de pessoas que nem sabem ainda que serão convidadas. Elas vão ser convidadas. Então, essa bagagem que eu tenho de estar conversando com você também vem um pouco do meu trabalho também como agente comunitário de saúde, também pelo programa Saúde da Família. Então, conheci mais de 380 famílias cadastradas na minha área de abrangência. Então, olha, esse teu trabalho comunitário é um belo cenário para tu exercer a tua espiritualidade. Esse trabalho comunitário não precisa nem ser assim, tu tá exercendo a espiritualidade, doutrinando alguém, não. Tu exerce de dentro para fora. É tu e tu ali, conversando com o teu mentor. É um momento lindo esse, sabe? De tu poder exercer a tua espiritualidade ali. Tá? Fica bem. É uma bagagem excelente de observar a sociedade e hoje me deu como fala assim, uma certa proteção para entender o contexto, né? Que maravilha, né? Que lindo isso.
Fica bem, fica com Deus, fica com teu mentor. E a gente se encontra por aí, tá? Com certeza. Muito Beijo. obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.